Em uma cidade sufocada pela rotina e pela apatia, onde as pessoas vivem como sombras de si mesmas, um jovem, chamado Elias, começa a questionar o mundo ao seu redor. Criado em um ambiente onde a obediência cega é a única virtude, ele sempre sentiu que algo estava errado, mas nunca soube o que, até o dia em que ouviu uma frase que ecoaria em sua mente como um trovão. Eles querem que você continue fraco. Essa verdade, tão simples e tão brutal, o levaria a uma jornada de autodescoberta, coragem e transformação. Mas o preço da liberdade é alto. E Elias logo descobriria que lutar contra o sistema é também lutar contra seus próprios medos. A cidade de Pedra Seca era um lugar onde o tempo parecia ter parado. As ruas eram cinzentas, as casas todas iguais, e as pessoas caminhavam com os olhos baixos, como se carregassem o peso de um mundo invisível. O som mais comum era o das máquinas das fábricas, que trabalhavam incessantemente, dia e noite, como se fossem o coração pulsante daquele lugar. Mas ao contrário de um coração que dá vida, as máquinas pareciam sugar a vitalidade de todos que viviam ali. Elias tinha 22 anos e trabalhava desde os 14 em uma das fábricas de tecidos. Seu dia começava antes do sol nascer e terminava quando a lua já estava alta no céu. Ele vivia com a mãe, Dona Lúcia, uma mulher de mãos calejadas e olhar cansado, que sempre dizia: "A vida é assim mesmo, meu filho. A gente nasce para trabalhar e obedecer." Elias nunca questionava. Ele apenas aceitava, como todos ao seu redor. Mas havia algo dentro dele que não se encaixava. Um incômodo constante. Uma sensação de que a vida não deveria ser apenas aquilo. Às vezes, ele olhava para o céu e se perguntava como seria viver em um lugar onde as pessoas não precisassem abaixar a cabeça o tempo todo. Mas esses pensamentos logo eram sufocados pela realidade. O apito da fábrica, o olhar severo do supervisor e a necessidade de trazer comida para casa. Tudo mudou em uma noite de sexta-feira. Elias estava voltando do trabalho, exausto, quando viu um pequeno grupo de pessoas reunidas em uma praça. Era raro ver qualquer tipo de aglomeração em Pedra Seca, e sua curiosidade o fez parar. No centro do grupo, um homem de cabelos grisalhos e voz firme falava com paixão. Ele não gritava, mas suas palavras tinham um peso que fazia o silêncio ao redor parecer ainda mais profundo. "Eles querem que você continue fraco", disse o homem, olhando diretamente para as pessoas ao seu redor. "Querem que você acredite que nasceu para obedecer, que não tem escolha, que não tem força. Mas isso é mentira. Você é mais do que uma peça nessa máquina. Você é humano, e humanos foram feitos para sonhar, para criar, para viver com dignidade." Elias sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Era como se aquelas palavras tivessem sido ditas diretamente para ele. Ele olhou ao redor e viu que algumas pessoas balançavam a cabeça em concordância, enquanto outras apenas se afastavam, temerosas. O homem continuou: "Eles têm medo de você. Medo de que você perceba o poder que tem. Porque, quando você acordar, eles não poderão mais te controlar." Naquele momento, algo dentro de Elias despertou. Ele não sabia exatamente o que era, mas sentiu como se uma chama tivesse sido acesa em seu peito. Pela primeira vez, ele começou a questionar tudo o que sempre acreditou. Quem eram eles? Por quê? Queriam que ele fosse fraco? E, mais importante, o que ele poderia fazer para mudar isso? Quando o homem terminou de falar, Elias quis se aproximar, fazer perguntas, entender mais. Mas, antes que pudesse dar um passo, ouviu o som de sirenes. A polícia chegou rapidamente, dispersando o grupo. O homem foi levado, e as pessoas que estavam ali se espalharam como folhas ao vento. Elias ficou parado, olhando para o vazio, com as palavras do homem ecoando em sua mente. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. As palavras "eles querem que você continue fraco" martelavam em sua cabeça.
Ele olhou para o teto do pequeno quarto que dividia com a mãe. E, pela primeira vez, sentiu uma raiva que não sabia de onde vinha. Não era uma raiva contra alguém específico, mas contra a vida que levava, contra o sistema que o mantinha preso, contra si mesmo por nunca ter questionado nada. Elias não sabia o que faria a partir daquele momento. Mas uma coisa era certa. Ele não podia mais ignorar o que sentia. Algo dentro dele havia mudado. E ele sabia que não havia como voltar atrás. Na manhã seguinte, Elias acordou com os olhos pesados, mas a mente inquieta. O apito da fábrica soava como sempre, chamando os trabalhadores para mais um dia de rotina exaustiva. Ele se levantou mecanicamente, vestiu o uniforme e saiu de casa sem dizer uma palavra. Dona Lúcia, como de costume, estava na cozinha, preparando o café. Ela percebeu o silêncio incomum do filho, mas não perguntou nada. Elias era reservado, e ela sabia que, quando ele quisesse falar, o faria. No caminho para a fábrica, as palavras do homem da praça ainda ecoavam em sua mente. Eles têm medo de você. Quem eram eles? O dono da fábrica? O governo? Ou era algo maior? Algo invisível, mas que controlava tudo? Elias não sabia, mas sentia que precisava descobrir. Pela primeira vez, ele começou a observar as pessoas ao seu redor com outros olhos. Os rostos cansados, os passos arrastados, os olhares vazios. Era como se todos estivessem presos em uma espécie de transe, vivendo sem realmente viver. Na fábrica, o dia parecia igual a todos os outros, mas, para Elias, algo estava diferente. Ele não conseguia se concentrar no trabalho. As máquinas, que antes eram apenas parte do ambiente, agora pareciam monstros devorando a energia de todos. O supervisor, um homem corpulento e de voz autoritária, passou por ele e gritou: Elias, mais rápido! Você está atrasando a linha de produção! Elias sentiu o sangue ferver. Ele sempre abaixava a cabeça e obedecia, mas naquele dia, algo dentro dele resistiu. Ele olhou para o supervisor, mas não disse nada. Apenas continuou trabalhando, com os punhos cerrados e o coração acelerado. Pela primeira vez, ele sentiu vontade de gritar, de dizer que não era uma máquina, que merecia mais do que aquilo. Mas o medo ainda o segurava. Na hora do almoço, enquanto os outros trabalhadores comiam em silêncio, Elias se afastou e foi para um canto isolado do pátio. Ele precisava pensar. Foi então que ouviu uma voz atrás de si. Você também ouviu ele, não foi? Elias se virou e viu uma jovem de cabelos curtos e olhos penetrantes. Ela parecia ter a mesma idade que ele, mas havia algo em seu olhar que transmitia uma força incomum. Quem? Perguntou Elias, confuso. O homem da praça. Eu vi você lá ontem. Você estava ouvindo. Elias ficou em silêncio por um momento. Ele não sabia se podia confiar nela, mas algo em sua postura o fez sentir que ela não era como os outros. Sim, eu ouvi, respondeu finalmente, mas não sei o que fazer com isso. A jovem sorriu levemente, como se já esperasse aquela resposta. Meu nome é Clara, e eu também não sabia o que fazer no começo. Mas, se você está aqui, pensando nisso, é porque já começou a mudar. Elias sentiu um misto de alívio e curiosidade. Ele não estava sozinho. Havia outras pessoas que também sentiam o mesmo, que também queriam algo mais. O que ele quis dizer com eles? Querem que você continue fraco? Perguntou Elias. Clara se sentou ao lado dele e respondeu: eles são todos aqueles que se beneficiam da nossa obediência. Os donos das fábricas, os políticos, até mesmo as pessoas que nos dizem para aceitar a vida como ela é. Eles criaram um sistema onde somos apenas peças e, se uma peça começa a pensar, ela se torna perigosa. Elias ficou em silêncio, absorvendo aquelas palavras. Ele nunca tinha pensado na vida dessa forma. Mas, agora que ouvia, tudo fazia sentido. E o que podemos fazer? Perguntou ele, finalmente. Clara olhou para ele com seriedade. Primeiro, precisamos entender que não estamos sozinhos. Há mais pessoas como nós. Pessoas que querem mudar
as coisas. Mas isso exige coragem. Eles vão tentar nos calar, nos fazer desistir. Mas, se ficarmos juntos, podemos ser mais fortes do que eles. Naquela tarde, Elias voltou ao trabalho com uma nova perspectiva. Ele ainda sentia medo, mas agora havia algo mais forte dentro dele. A esperança. Ele sabia que não podia mudar tudo de uma vez, mas também sabia que não podia continuar vivendo como antes. Nos dias seguintes, Elias e Clara começaram a se encontrar em segredo. Ela o apresentou a outros que também estavam despertando. Pessoas que liam livros proibidos, que discutiam ideias que nunca eram mencionadas em público. Elias começou a ler também, devorando cada palavra como se fosse um alimento para sua alma. Ele descobriu autores que falavam sobre liberdade, sobre justiça, sobre o poder do pensamento crítico. Mas, com o tempo, ele percebeu que não bastava apenas pensar diferente. Era preciso agir. E para agir, ele teria que enfrentar não apenas o sistema, mas também seus próprios medos. Uma noite, enquanto caminhava de volta para casa, Elias viu um grupo de policiais na esquina. Eles estavam revistando um homem que parecia ter saído de uma das reuniões secretas. Elias sentiu o coração disparar. Ele sabia que, se fosse pego, poderia perder tudo. O emprego, a casa, até mesmo a liberdade. Mas ao mesmo tempo, sabia que não podia mais viver como antes. Naquela noite, ele tomou uma decisão. Ele não sabia exatamente como, mas sabia que precisava lutar. Não apenas por si mesmo, mas por todos aqueles que ainda estavam presos, que ainda acreditavam que nasceram para ser fracos. Elias estava pronto para começar sua jornada, mesmo que isso significasse enfrentar o desconhecido. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de emoções e descobertas para Elias. Ele sentia como se estivesse vivendo duas vidas. Uma, a rotina monótona e sufocante da fábrica, onde ele ainda precisava manter as aparências. E outra, a vida secreta que começava a florescer, cheia de ideias, reflexões e conexões com pessoas que, como ele, estavam despertando para uma nova consciência. Clara tornou-se sua guia nesse novo mundo. Ela o apresentou a um pequeno grupo que se reunia em um porão abandonado, no bairro mais afastado da cidade. Ali, longe dos olhos vigilantes do sistema, eles discutiam livros, trocavam ideias e planejavam formas de resistir. Elias nunca tinha visto nada parecido. As pessoas falavam com paixão, com brilho nos olhos, como se cada palavra fosse uma fagulha capaz de incendiar o mundo. Uma noite, durante uma dessas reuniões, Clara entregou a Elias um livro de capa gasta. O título era simples: A Revolução do Pensamento. Leia isso, disse ela, com um sorriso encorajador. Esse livro mudou minha vida. Elias passou as noites seguintes devorando cada página. O autor falava sobre como o medo era a arma mais poderosa do sistema, como ele era usado para manter as pessoas submissas, incapazes de questionar ou sonhar. Mas também falava sobre coragem, sobre como o simples ato de pensar por si mesmo já era um ato de rebeldia. Elias sentia como se cada palavra fosse escrita diretamente para ele. Pela primeira vez, ele começou a entender que a fraqueza que sentia não era sua culpa, mas algo imposto a ele desde o nascimento. No entanto, a transformação de Elias não foi fácil. Ele começou a perceber como o sistema estava profundamente enraizado em todos os aspectos de sua vida. Na fábrica, os supervisores pareciam mais atentos do que nunca, como se pudessem sentir que algo estava mudando. Em casa, Dona Lúcia começou a notar o comportamento diferente do filho. "Você anda muito calado ultimamente, Elias", disse ela uma noite, enquanto preparava o jantar. "Está tudo bem?" Elias hesitou. Ele queria contar à mãe sobre tudo o que estava descobrindo. Sobre as reuniões, os livros, as ideias que estavam transformando sua visão de mundo. Mas ele sabia que ela não entenderia. Dona Lúcia era uma mulher simples, moldada por décadas de trabalho duro
e resignação. Para ela, questionar o sistema era como desafiar as leis da natureza. "Tá tudo bem, mãe", respondeu ele, tentando esconder a inquietação em sua voz. Mas por dentro, Elias sentia que estava vivendo uma mentira. Ele queria gritar para o mundo o que estava aprendendo, queria que todos soubessem que havia uma saída, que a vida não precisava ser daquele jeito. Mas ele também sabia que, se fosse descoberto, poderia perder tudo. O medo ainda o acompanhava, como uma sombra que ele não conseguia afastar. Foi Clara quem o ajudou a enfrentar esse medo. Em uma das reuniões, ela o levou para fora do porão e o fez olhar para o céu estrelado. "Sabe o que eu vejo quando olho para as estrelas?", perguntou ela. Elias balançou a cabeça, sem saber o que responder. "Eu vejo liberdade. Elas estão lá, tão longe, tão inalcançáveis, mas ainda assim, brilhando. Elas não se importam com o que acontece aqui embaixo. Elas apenas existem, livres. É isso que eu quero para nós, Elias, que possamos brilhar, mesmo que o mundo tente nos apagar." Aquelas palavras ficaram gravadas na mente de Elias. Ele começou a perceber que a liberdade não era algo que poderia ser dado a ele. Era algo que ele precisava conquistar, mesmo que isso significasse enfrentar seus próprios medos e limitações. Com o tempo, Elias começou a se destacar no grupo. Ele não era o mais eloquente, mas sua determinação e sua sede de aprender inspiravam os outros. Ele começou a participar mais ativamente das discussões, a questionar, a propor ideias. Uma noite, durante uma reunião, ele se levantou e disse: "Não podemos continuar apenas falando. Precisamos agir." O grupo ficou em silêncio. Por um momento, todos sabiam que Elias tinha razão. Mas agir significava correr riscos. Significava enfrentar o sistema de frente. E isso era algo que poucos estavam dispostos a fazer. "E o que você sugere?", perguntou Clara, com um olhar desafiador, mas também encorajador. Elias respirou fundo antes de responder. "Precisamos mostrar às pessoas que elas não estão sozinhas, que há outros que pensam como elas, que querem mudar as coisas. Precisamos espalhar essa mensagem, mesmo que seja em segredo." A ideia de Elias era simples, mas ousada. Eles começaram a escrever mensagens em pedaços de papel e adixa los em lugares estratégicos, nos bancos da praça, nas portas das fábricas, nos mercados. As mensagens eram curtas, mas poderosas. "Você é mais forte do que pensa. Eles têm medo de você. A liberdade começa no pensamento." No início, Elias sentia um frio na barriga toda vez que deixava uma mensagem. Ele sabia que, se fosse pego, poderia ser preso ou até pior. Mas com o tempo, ele começou a sentir algo diferente. Uma sensação de propósito, de que estava finalmente fazendo algo que importava. As mensagens começaram a chamar a atenção. Algumas pessoas as ignoravam, mas outras as guardavam, como se fossem pequenos tesouros. Elias começou a perceber que, mesmo em um lugar tão sufocante como Pedra Seca, havia pessoas que queriam mais, que estavam prontas para despertar. Mas o sistema não demorou a reagir. Os supervisores começaram a fazer perguntas. A polícia intensificou as patrulhas. E o clima na cidade ficou ainda mais tenso. Elias sabia que o risco estava aumentando, mas ele também sabia que não podia parar. Ele estava mudando. E com ele, o mundo ao seu redor começava a mudar também. Naquela noite, enquanto caminhava para casa, Elias olhou para o céu e viu as estrelas brilhando intensamente. Ele sorriu, lembrando-se das palavras de Clara. Ele ainda tinha medo, mas agora havia algo mais forte dentro dele. A certeza de que estava no caminho certo. O clima em Pedra Seca estava cada vez mais pesado. As mensagens espalhadas pelo grupo de Elias começaram a causar um impacto maior do que eles poderiam imaginar. As pessoas, antes resignadas, começaram a sussurrar entre si. Pequenos grupos se formavam nas esquinas, nas pausas do trabalho e até mesmo dentro das fábricas. As palavras que Elias e seus companheiros escreviam pareciam ter vida própria,
como sementes que germinava em solo árido. Mas, com o despertar da esperança, veio também a reação do sistema. A polícia intensificou as rondas, e os supervisores das fábricas começaram a vigiar os trabalhadores com mais rigor. Qualquer comportamento que fugisse do padrão era punido com advertências ou demissões. Elias sabia que o cerco estava se fechando, mas ao mesmo tempo sentia que não podia recuar. Ele e Clara continuavam liderando o grupo, agora mais unido e determinado do que nunca. Eles sabiam que estavam caminhando em uma linha tênue, mas também sabiam que não havia mais como voltar atrás. Uma noite, durante uma reunião no porão, Clara trouxe uma notícia preocupante. Eles estão nos observando, disse ela, com um rosto sério. Um dos nossos foi interrogado hoje. Não sabemos o que ele contou, mas é questão de tempo, até que cheguem até nós. O silêncio tomou conta do grupo. Todos sabiam o que isso significava. Se fossem descobertos, poderiam ser presos, torturados ou até mesmo desaparecer, como já havia acontecido com outros que ousaram desafiar o sistema. Elias sentiu o peso da responsabilidade em seus ombros. Ele olhou para os rostos ao seu redor. Pessoas que confiavam nele, que acreditavam na causa. Ele sabia que precisava ser forte, mesmo que estivesse apavorado por dentro. Não podemos parar agora, disse ele com firmeza. Se recuarmos, eles vencem. E não podemos deixar isso acontecer. Clara assentiu, mas havia preocupação em seus olhos. Precisamos ser mais cuidadosos. E, acima de tudo, precisamos estar preparados para o pior. Nos dias seguintes, o grupo redobrou os cuidados. As reuniões foram reduzidas e as mensagens passaram a ser espalhadas de forma ainda mais discreta. Mas, apesar do medo, Elias sentia que algo estava mudando. Ele via nos olhos das pessoas na fábrica, nos sussurros nas ruas, que a mensagem estava chegando. As pessoas estavam começando a questionar, a pensar, a sonhar com algo diferente. Foi então que o inevitável aconteceu. Em uma manhã fria, enquanto Elias trabalhava na fábrica, o som das sirenes ecoou pelas ruas. Ele sentiu o coração disparar. Poucos minutos depois, a porta da fábrica foi aberta com violência, e um grupo de policiais entrou. Eles estavam armados e com expressões severas. O supervisor, que sempre parecia inabalável, agora estava pálido e nervoso. Todos parados, gritou um dos policiais. Estamos procurando por agitadores. Elias tentou manter a calma, mas sentia o suor escorrendo pela testa. Ele sabia que, se fosse descoberto, tudo estaria perdido. Os policiais começaram a revistar os trabalhadores, um por um, enquanto o supervisor observava em silêncio. Quando chegaram até Elias, ele tentou parecer tranquilo, mas o olhar do policial parecia atravessá-lo. Você parece nervoso, garoto, disse o homem, com um sorriso cruel. Elias não respondeu. Ele sabia que qualquer palavra poderia denunciá-lo. O policial revistou seus bolsos e encontrou um pedaço de papel dobrado. Elias sentiu o sangue gelar. O homem abriu o papel e leu em voz alta: a liberdade começa no pensamento. O silêncio na fábrica era absoluto. Todos os olhos estavam voltados para Elias. Ele sabia que aquele era o momento decisivo. Ele poderia negar, tentar se livrar da situação, ou poderia assumir a responsabilidade e enfrentar as consequências. Ele olhou ao redor e viu os rostos dos colegas de trabalho. Pessoas que, como ele, estavam presas em uma vida de obediência e medo. Ele sabia que, se recuasse agora, estaria traindo tudo o que acreditava. Com a voz firme, ele disse: fui eu. O policial sorriu, como se estivesse esperando por aquela confissão. Então, você é o agitador. Vamos ver o que o sistema tem a dizer sobre isso. Elias foi levado sob os olhares assustados dos colegas. Enquanto caminhava para fora da fábrica, algemado, ele sentiu uma mistura de medo e orgulho. Ele sabia que estava arriscando tudo
mas também sabia que estava fazendo a coisa certa. Ele olhou para o céu e viu as estrelas começando a aparecer, mesmo em plena luz do dia. Ele se lembrou das palavras de Clara. Elas brilham, mesmo quando o mundo tenta apagá-las. Na delegacia, Elias foi interrogado por horas. Os policiais queriam saber quem mais estava envolvido, onde eram feitas as reuniões, quem liderava o grupo. Mas Elias não disse uma palavra. Ele sabia que, se falasse, colocaria todos em perigo. Ele suportou as ameaças, os gritos, até mesmo a violência. Cada golpe que recebia parecia fortalecer sua determinação. Ele não era mais o jovem inseguro que aceitava tudo sem questionar. Ele era alguém que havia descoberto sua força, sua voz, sua liberdade. Enquanto isso, Clara e o grupo estavam em alerta. Eles sabiam que Elias havia sido preso, mas não sabiam o que ele havia dito. Alguns queriam fugir, abandonar tudo, mas Clara os convenceu a ficar. Elias não nos entregaria menos, disse ela com convicção. Ele é mais forte do que isso. E ela estava certa. Mesmo sob pressão, Elias não cedeu. Ele foi mantido preso por dias, mas eventualmente foi solto. Quando voltou para casa, estava machucado, mas não derrotado. Ele sabia que a luta estava apenas começando e que o preço da liberdade era alto. Mas ele também sabia que não estava sozinho. Naquela noite, enquanto se recuperava, Clara foi visitá-lo. Ela segurou sua mão e disse: "Você é a prova de que eles não podem nos quebrar." Elias sorriu, apesar da dor. Ele sabia que ainda havia muito a ser feito, mas pela primeira vez sentia que a mudança era possível. E com isso, ele estava pronto para continuar lutando, não importa o que viesse pela frente. Os dias que se seguiram à prisão de Elias foram marcados por um silêncio inquietante em Pedra Seca. A cidade parecia respirar mais devagar, como se estivesse à espera de algo. As pessoas cochichavam nos cantos, olhavam para Elias com uma mistura de admiração e medo, mas ninguém ousava falar abertamente. Ele havia se tornado um símbolo, mesmo sem querer. Sua coragem de enfrentar o sistema, de não ceder sob pressão, havia plantado uma semente de esperança em muitos corações. Elias, por sua vez, sentia o peso dessa responsabilidade. Ele sabia que sua luta não era apenas por ele, mas por todos aqueles que ainda viviam presos ao medo e à resignação. Apesar das dores físicas que ainda carregava dos dias na prisão, ele não permitiu que isso o paralisasse. Pelo contrário, sua determinação crescia a cada dia. Ele sabia que o sistema não desistiria tão facilmente, mas também sabia que, agora, ele não estava mais sozinho. Clara foi sua maior aliada nesse momento. Ela o visitava todos os dias, trazendo notícias do grupo e das pessoas que começavam a se organizar em segredo. "Você não tem ideia do impacto que causou, Elias", disse ela, certa noite. Enquanto os dois caminhavam por uma rua deserta, as pessoas estão começando a acreditar que podem fazer algo, que podem ser mais do que peças nessa máquina. Elias olhou para ela, com um sorriso cansado, mas sincero. "Não sou um herói, Clara. Só fiz o que precisava ser feito. E é exatamente isso que faz de você um herói", respondeu ela, com firmeza. As reuniões do grupo continuaram, mas agora eram ainda mais cuidadosas. Eles sabiam que estavam sendo vigiados, que qualquer deslize poderia ser fatal, mas ao mesmo tempo, sentiam que estavam ganhando força. Novas pessoas começaram a se juntar a eles, trazendo ideias, recursos e, acima de tudo, coragem. Elias percebeu que o movimento que haviam iniciado estava crescendo, se espalhando como um fogo que não podia mais ser contido. Uma noite, durante uma dessas reuniões, Clara trouxe uma proposta ousada. "Precisamos fazer algo maior. Algo que mostre a todos que não estamos mais dispostos a aceitar essa vida." O grupo ficou em silêncio, esperando que ela explicasse. "Vamos organizar uma greve!"
A palavra pairou no ar como um trovão. Uma greve era algo impensável em Pedra Seca. As fábricas eram o coração da cidade, e qualquer interrupção na produção seria vista como um ato de rebeldia extrema. Mas ao mesmo tempo, era exatamente isso que eles precisavam. Um ato que mostrasse ao sistema que as pessoas não estavam mais dispostas a viver como escravas. Elias foi o primeiro a se manifestar. É arriscado. Eles vão reagir com força. Eu sei, respondeu Clara. Mas, se não fizermos isso, nada vai mudar. O grupo discutiu por horas, pesando os riscos e as possibilidades. No final, decidiram que era hora de agir. Eles começaram a planejar a greve em segredo, conversando com os trabalhadores das fábricas, explicando a importância do que estavam fazendo. Muitos tinham medo, mas aos poucos começaram a se convencer. Elias percebeu que, mesmo aqueles que não participavam das reuniões, estavam começando a despertar. No dia marcado, a cidade acordou diferente. O apito das fábricas soou como de costume, mas, dessa vez, ninguém apareceu para trabalhar. As ruas estavam cheias de pessoas, mas não de trabalhadores indo para suas máquinas. Eram homens e mulheres de todas as idades, reunidos em frente às fábricas, segurando cartazes com mensagens de resistência. Elias estava no meio da multidão, ao lado de Clara. Ele sentia o coração bater acelerado, mas também sentia uma força que nunca havia sentido antes. Ele olhou ao redor e viu os rostos das pessoas, não mais marcados pela resignação, mas pela determinação. Eles estavam ali, juntos, enfrentando o sistema de frente. A reação foi rápida. A polícia chegou em poucos minutos, tentando dispersar a multidão. Mas dessa vez, as pessoas não recuaram. Elas ficaram firmes, segurando seus cartazes, gritando suas palavras de ordem. Elias sabia que aquele era o momento decisivo. Ele subiu em uma caixa e começou a falar, sua voz ecoando por toda a praça. Por anos, nos disseram que éramos fracos, que não tínhamos escolha. Mas hoje estamos aqui para provar que eles estavam errados. Hoje, mostramos que somos mais fortes do que eles pensam, que não vamos mais aceitar viver como escravos. A multidão respondeu com gritos de apoio, suas vozes se unindo em um coro que parecia abalar as estruturas da cidade. A polícia tentou avançar, mas foi contida pela força da união das pessoas. Elias sentiu uma onda de emoção percorrer seu corpo. Ele sabia que aquele era apenas o começo, mas também sabia que haviam dado o primeiro passo para algo maior. Nos dias que se seguiram, a greve ganhou repercussão. Outras cidades começaram a ouvir sobre o que estava acontecendo em Pedra Seca e o movimento começou a se espalhar. Elias e Clara se tornaram líderes reconhecidos, mas sempre deixaram claro que o movimento não era sobre eles, mas sobre todos. Elias sabia que a luta seria longa, que o sistema não desistiria facilmente. Mas, pela primeira vez, ele sentia que a mudança era possível. Ele olhou para Clara, que estava ao seu lado, e sorriu. Eles queriam que continuássemos fracos, disse ele, mas agora eles sabem que somos fortes. Clara segurou sua mão e respondeu, e não vamos parar até que todos saibam disso. Naquela noite, enquanto olhava para o céu estrelado, Elias sentiu uma paz que nunca havia sentido antes. Ele sabia que ainda havia muito a ser feito, mas também sabia que não estava mais sozinho. A chama que havia sido acesa em seu coração agora queimava em milhares de outros. E ele estava pronto para continuar lutando, não importa o que viesse pela frente. A verdade, ele percebeu, era como uma estrela. Mesmo em meio à escuridão, ela continuava brilhando. E enquanto houvesse pessoas dispostas a lutar por ela, a liberdade sempre seria possível. Se essa história tocou você de alguma forma, compartilhe sua opinião nos comentários. Queremos saber de onde você está nos assistindo. Sua voz é importante. E juntos, podemos continuar espalhando mensagens que inspiram e transformam. Inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias como essa e fazer parte dessa jornada de reflexão
e mudança. Sua participação faz toda a diferença! Meu nome é Enéas.